Sabe, geralmente, quando a gente fala em ferramentas de precisão, Uhum, a primeira imagem que vem à mente da gente é algo quase cirúrgico, né? com certeza. Na medicina, por exemplo, um bisturi guiado por robótica, ou na engenharia, um laser cortando uma chapa de aço com aquela exatidão de milímetros. A expectativa básica que a gente tem é que a ferramenta faça só aquilo para que ela foi desenhada. Exato. Uma relação perfeitamente limpa de causa e efeito. Você aperta um betão e obtém um resultado isolado, sem causar estrago em volta. Mas aí a gente entra no universo da macroeconomia, mais especificamente na política monetária brasileira, e de repente, essa precisão cirúrgica desaparece por completo. Vai totalmente para o espaço. Sim. A ferramenta principal que a gente tem para controlar a economia se parece muito mais com um remédio fortíssimo, daqueles que curam uma infecção grave, sem dúvida, Uhum. Variáveis comportamentais e gargalos históricos. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do The Deep Dive. Olá a todos. Este é o nosso espaço dedicado a pegar os temas mais densos e complexos e transformar tudo isso em conhecimento claro, estratégico e aplicável, principalmente para quem deseja ir bem além da superfície das manchetes. Exatamente. Hoje é sábado, 21 de março de 2026, e o nosso foco nessa sessão é um levantamento analítico super robusto de nível doutoral, consolidado neste exato mês, março de 2026. Material de altíssimo nível. O tema: a famosa taxa Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A nossa missão nesta análise aprofundada é desmistificar completamente a taxa básica de juros. É tirar ela do pedestal, né? Isso. Queremos ir muito além daquele númerozinho que aparece no rodapé do noticiário. Entender os fundamentos técnicos, os cenários de risco reais e, claro, as engrenagens ocultas que afetam absolutamente tudo, desde o preço do pão até o fluxo global de capitais. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E para começar a desempacotar de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender a natureza dessa ferramenta. Ah, origem de tudo. Exato. Se olharmos lá para 1979, 1980, o Brasil vivia uma aceleração inflacionária tremenda. E naquela época, o mercado financeiro negociava títulos da dívida pública fisicamente. Espera, fisicamente. Tipo, papel mesmo. Papéis literais passando de mão em mão. Imagina a loucura logística, o risco de segurança e a lentidão que era liquidar essas operações. E tudo isso no meio de uma inflação que devorava o valor do dinheiro a cada hora. Nossa, devia ser um caos absoluto. Um caos. Por isso, o Selic não nasceu como uma taxa. Ele surgiu como uma inovação tecnológica fantástica do Banco Central, em parceria com a Anbid. Era um sistema eletrônico pioneiro na época para registrar e liquidar essas operações com títulos públicos em tempo real. Então a taxa veio depois. Sim, a taxa de juros que saía dali, que era a média diária pela qual os bancos emprestavam dinheiro uns aos outros, usando esses títulos como garantia, acabou virando a principal referência de todo o sistema. E aqui entra uma separação vital que, convenhamos, quase nunca é explicada de forma clara fora dos círculos acadêmicos. A diferença entre as taxas. Exatamente. Existe uma diferença abissal entre a Selic meta e a Selic efetiva. Para quem nos ouve visualizar a mecânica da coisa, a Selic meta é exatamente como o termostato do ar-condicionado de uma sala gigante. Boa analogia. É a temperatura ideal que o Banco Central, através das reuniões do Copom, decide que o ambiente deve ter. Isso para a economia não superaquecer nem congelar. Tá. E aí efetiva? Já a Selic efetiva é a temperatura real da sala naquele exato segundo. É o que está acontecendo de verdade no mercado interbancário. E a sala, bom, ela não obedece ao termostato magicamente, né? De jeito nenhum. Essa analogia do termostato ilustra perfeitamente o trabalho invisível e diário da autoridade monetária. A Selic meta é uma intenção política, é um alvo. A efetiva, que frequentemente é chamada de taxa over, é a força gravitacional do mercado. E o Banco Central fica lá suando todo dia para igualar as duas. Sim.
O esforço monumental do Banco Central é manter as duas coisas alinhadas, operando dentro de um chamado corredor de juros. E a tolerância é mínima, de apenas 0,10 ponto percentual para cima ou para baixo. É uma margem muito apertada. Muito. E para fazer isso, não basta uma canetada do presidente do BC. É preciso intervir fisicamente na liquidez do mercado todos os dias. Mas como isso funciona na prática? Porque não é o Banco Central ligando para os bancos e pedindo, por favor, para eles cobrarem a taxa certa, né? Não, não. Funciona através das chamadas operações compromissadas. Basicamente, no fim do dia, se houver muito dinheiro sobrando nos caixas dos bancos, a tendência natural é que eles comecem a emprestar uns aos outros, a taxas mais baixas. O que derrubaria a Selic efetiva para baixo da meta. Exato. Para impedir isso, o Banco Central atua como um aspirador de pó gigante. Ele absorve esse excesso de dinheiro entregando títulos públicos aos bancos como garantia e firma o compromisso de recomprá-los no dia seguinte, pagando a taxa Selic. E se faltar dinheiro, ele faz o inverso. Perfeito, ele injeta liquidez. E o nível de esforço atual para isso é simplesmente colossal. O estoque dessas operações compromissadas para manter a taxa no lugar chegou a estratosféricos 1,5 a 2 trilhões de reais entre 2024 e 2025. Trilhões? Nossa! Trilhões. É um oceano de liquidez sendo gerido diariamente só para garantir que a temperatura da sala não saia do controle. E isso, logicamente, cria uma tensão enorme com as contas públicas. Com certeza, porque aspirar todo esse dinheiro pagando juros altos tem um custo fiscal assombroso para o Estado. Mas, avançando no nosso mergulho, a grande questão é como é que uma alteração nesse termostato central lá em Brasília viaja pela economia até chegar no bolso do cidadão ou no balanço de uma empresa. Pois é, essa viagem acontece através dos chamados canais de transmissão. E eles operam com intensidades e atrasos bem diferentes. O canal mais direto e intuitivo é o canal do crédito. Aquele que a gente sente no banco. Esse mesmo. A lógica teórica é simples. Se o custo de captação dos bancos sobe na base, eles encarecem os empréstimos à ponta. O crédito fica caro, as pessoas compram menos, as empresas freiam expansões, a demanda cai. E por fim os preços param de subir. Exatamente. Só que demora de 2 a 6 trimestres para esse ciclo inteiro fazer efeito real na inflação. Só que tem um porém gigantesco aí quando olhamos para a realidade do Brasil, né? Um porém enorme. A transmissão por aqui encontra uma muralha, o spread médio nas operações de crédito com recursos livres, que é basicamente a diferença entre o que o banco paga para conseguir o dinheiro e o que ele cobra de quem pega emprestado, oscilou brutalmente entre 25 e 40 pontos percentuais acima da Selic nesses últimos anos. O nosso mercado de crédito tem peculiaridades graves. A gente tem uma alta inadimplência crônica, custos tributários elevados e um sistema bancário bastante concentrado. E o resultado disso é que o repasse de qualquer movimento do Banco Central é incompleto e superassimétrico. Incompleto e assimétrico. Então, se eu entendi a mecânica, quando o Banco Central sobe a Selic, os bancos repassam o custo extra quase na mesma hora. Sim, instantâneo. Mas quando o Banco Central faz um corte de 1 ou 2 pontos percentuais para estimular a economia, isso acaba sendo absorvido por esse spread imenso. Perfeito. Mal faz cócegas na ponta final para quem está pagando os juros do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial. A eficiência do termostato meio que se perde no meio do caminho. É uma constatação dura, mas totalmente correta. A correia de transmissão patina, o que nos leva ao segundo canal de transmissão, que é onde a economia se mistura com a psicologia comportamental, o canal das expectativas. Ah, a psicologia do mercado. O que é fascinante aqui é como o mercado se comporta quase como um organismo vivo tentando adivinhar o futuro, sabe? O termômetro oficial disso é o Boletim Focus, onde o Banco Central coleta as projeções semanais de mais de 100 instituições financeiras. E o que os dados históricos mostram sobre isso? Mostram que esse mercado possui um forte viés de ancoragem e reage de forma muito assimétrica. Assimetria no sentido de pânico versus alívio? Perfeito. Se surge uma notícia ruim, um choque nos preços do petróleo ou uma crise geopolítica, o mercado revisa as projeções de inflação para cima instantaneamente e começa a exigir juros mais altos na mesma hora. O pânico tem reflexo imediato. Tá, e se a notícia for boa? Agora,
Se o Banco Central entrega uma sequência de dados positivos mostrando desinflação, as instituições demoram muito mais para revisar as projeções para baixo. Há uma aversão crônica às surpresas negativas que deixa o mercado sempre na defensiva. Exigindo um prêmio de risco constante. Exatamente. E isso me faz pensar sobre a comunicação do próprio Banco Central. Se as expectativas são tão sensíveis assim, e se o BC foi extremamente convincente na sua comunicação, usando aquela estratégia de forward guidance, onde eles praticamente desenham e assinam em cartório quais serão os próximos cortes ou altas. O mercado não acaba fazendo o trabalho de ajustar a economia por ele mexendo na curva de juros futuros antes mesmo da reunião oficial acontecer. É exatamente esse o objetivo do forward guidance. Quando a comunicação é crível, a curva DI, que representa os juros que o mercado negocia hoje para contratos com vencimento em anos futuros, se ajusta na mesma hora. Certo. O problema é que isso é uma faca de dois gumes por causa do dilema da consistência temporal. Como assim? Imagina que o Banco Central emite um guia dizendo que vai manter os juros baixos por um longo tempo. O mercado acredita e ajusta tudo. De repente, explode uma guerra lá fora ou uma crise de proporções globais altera completamente a inflação doméstica. E aí a instituição fica presa. Totalmente presa. Porque se seguir a promessa, deixa a inflação explodir no país. Se quebrar a promessa e subir os juros, destrói o próprio canal de expectativas para o futuro, porque ninguém mais vai acreditar no próximo aviso. É um jogo de xadrez incrivelmente tenso. E por falar nos custos dessas decisões... Aqui é onde fica realmente interessante e, francamente, um pouco doloroso para a economia real. Vamos olhar para os danos colaterais desse remédio na terceira camada da nossa análise. O conceito central aqui é o Sacrifice Ratio, ou a taxa de sacrifício. Esse é o custo invisível da estabilidade, que não aparece na prateleira do supermercado. A taxa de sacrifício mede o quanto a economia precisa apanhar para a inflação ceder. E quanto a isso no Brasil? As estimativas apontam que custa de 1,5 a 4,5 pontos percentuais de produto interno bruto. De riqueza gerada no país. Sim, de 1,5 a 4,5% do PIB para conseguir reduzir só 1% da inflação de forma permanente. É uma troca extremamente cara. Nossa, para visualizar o que isso significa na prática, os dados apontam que a cada 1 ponto percentual de aumento na Selic real, ou seja, os juros descontada a inflação, a formação bruta de capital fixo despenca de 0,5 a 1,2 ponto percentual. Uma queda brutal. Sim, e quando a gente fala formação bruta de capital fixo, estamos falando do empresário que desiste de comprar um maquinário novo, da transportadora que cancela a renovação da frota. Do prédio comercial que não sai da planta. Exato, é o futuro sendo cancelado no presente. É o freio de mão da economia real sendo puxado com muita força. E o mais complexo é que a distribuição desse impacto é profundamente assimétrica. Vamos analisar o mercado imobiliário, por exemplo. Tá, como funciona nele? A classe média, que depende do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, onde as taxas flutuam mais próximas da realidade do mercado, essa classe leva um soco direto no estômago. O custo da parcela do financiamento sobe tanto que o sonho da casa própria é adiado. E a baixa renda? Em contrapartida, os financiamentos para habitação de baixa renda, que são estruturados via recursos do FGTS, ficam relativamente blindados. Ah, porque operam com taxas reguladas, né? Exatamente. Eles têm taxas reguladas e subsídios que não dançam no mesmo ritmo histérico da Selic. Entendi, mas olha, de todos os dados analisados, a assimetria mais chocante é o impacto na distribuição de riqueza. Existe uma mecânica aqui que beira o paradoxo. Sem dúvida. Juros reais elevados geram uma força centrípeta de renda, puxando o dinheiro lá para cima. Pense na classe produtiva, no industrial que acorda cedo, lida com regulação tributária complexa, risco trabalhista e concorrência internacional. Tudo isso para tentar espremer uma margem de lucro de 6 a 10% ao ano operando uma fábrica. Exato. E quando a taxa de juros básica sobe, ele perde completamente o incentivo de investir. Então, para entender bem, o remédio que o país usa desesperadamente para proteger o poder de compra da população mais vulnerável contra a inflação, na verdade, tem como efeito colateral enriquecer exponencialmente quem já possui capital financeiro. Sim.
e sufocar quem quer abrir um negócio produtivo. A mecânica é exatamente essa. E os dados comportamentais das corporações confirmam isso de forma muito clara. O empresário é racional, né? Ele coloca na balança o risco altíssimo de inovar, contratar e expandir, visando um retorno suado de 6%. E do outro lado da balança, Do outro lado, ele olha para um título público do governo, que é absolutamente livre de risco de crédito no cenário interno, pagando juros reais de 6, 7 ou até 8% ao ano. e já blindados contra a inflação, Não tem nem o que pensar. pois é. A escolha matemática passa a ser a financiarização. As empresas retêm o caixa, não contratam e passam a operar como rentistas, ganhando dinheiro em cima da dívida do próprio Estado. Caramba! Em períodos prolongados de Selic real elevada, a parcela da renda nacional capturada pelo 1% mais rico da população experimenta um salto expressivo. Ou seja, a ferramenta de controle inflacionário atua simultaneamente como um baita motor de concentração de riqueza. Perfeito. É uma dinâmica impiedosa. E ouvindo tudo isso, é perfeitamente natural que quem nos ouve agora pense: bom, a solução é óbvia. Se a taxa alta causa esse estrago todo, o Banco Central deveria simplesmente ter bom senso, abaixar a Selic amanhã para os níveis que vemos na Europa e deixar a indústria florescer. Seria o cenário dos sonhos. Mas a realidade estrutural nos joga um balde de água fria com dois conceitos duríssimos, né? A taxa neutra de juros, também conhecida como R-estrela, e a nossa eterna armadilha da dominância fiscal. Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, fica claro porque não podemos simplesmente copiar e colar as planilhas do Banco Central Europeu. A nossa taxa de juros neutra, que é aquele ponto de equilíbrio imaginário, onde os juros não estão nem estimulando nem freando a inflação de forma excessiva, é estimada de forma estrutural entre 4% e 6% em termos reais. Ou seja, mesmo no cenário perfeito, o nosso normal já é caríssimo. Exato. É a maior taxa neutra entre os nossos pares emergentes globais. A gente só fica atrás de países em situação de colapso agudo crônico. E a raiz disso? A raiz profunda disso está na dominância fiscal e na forma como a nossa dívida é estruturada. Hoje, cerca de 40% a 45% da dívida pública federal interna está atrelada à própria Selic. Predominantemente através das LFTs, as letras financeiras do Tesouro? Isso mesmo. Deixa eu tentar traduzir a gravidade disso. A dívida do governo é corrigida pelo próprio remédio que ele usa para curar a inflação. É como se, para baixar a febre, o remédio fizesse o coração bater tão rápido que gera um ataque cardíaco. Brilhante. É bem por aí. Se o Banco Central sobe a Selic para conter a inflação, o custo para pagar a dívida pública dispara quase que instantaneamente. O passivo do governo engorda da noite para o dia. Isso aciona um alerta vermelho nos investidores sobre o risco do país dar calote no futuro. Esse aumento no risco faz o investidor tirar o dinheiro daqui, o que faz o dólar disparar. E com o dólar nas alturas, tudo que importamos fica mais caro, a inflação volta a subir. E o Banco Central se vê obrigado a fazer o quê? Subir a Selic de novo. É um ciclo vicioso terrível. Exatamente. Em um cenário de dominância fiscal, a política monetária perde totalmente a sua potência. O juro alto passa a ser percebido como risco de insolvência e não como um prêmio atrativo. E como se não bastasse esse nó interno, a gente ainda tem que lidar com os ventos globais balançando o nosso barco. O mercado financeiro internacional. Sim, ele é totalmente integrado. O dinheiro flui para onde a relação risco-retorno é melhor. E aí entram os treasuries americanos, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Que são considerados o ativo financeiro mais seguro do planeta Terra, já que o governo americano imprime a moeda de reserva global. Isso mesmo. Existe um conceito macroeconômico clássico chamado trilema de Mundell-Fleming, ou a Trindade Impossível. Eu adoro esse nome. Esse modelo prova matematicamente que uma economia não pode ter três coisas ao mesmo tempo: livre fluxo de capitais, uma taxa de câmbio fixa e total autonomia na sua política monetária. Você é obrigado a escolher só duas. Apenas duas. E, historicamente, o Brasil optou por permitir que o dinheiro entre e saia livremente, e deixou a taxa de câmbio flutuar. A consequência direta dessa escolha é que a nossa autonomia monetária não é absoluta. Ficamos reféns de fora.
Total. Se o Banco Central americano eleva os juros lá, os treasuries passam a pagar mais. Imediatamente, o capital global foge de mercados arriscados, como o Brasil, em direção ao porto seguro americano. Para evitar uma desvalorização violenta da nossa moeda e uma explosão inflacionária, a gente não tem escolha a não ser elevar a nossa taxa também. A gravidade externa empurra a nossa curva para cima, independentemente da nossa vontade. Exatamente. Certo. Mas aí entra a grande provocação. O que acontece quando um governo olha para essas correntes matemáticas, para esses limites estruturais pesados, e decide que não vai mais jogar pelas regras? Tipo, vamos forçar a taxa para baixo na marra e fazer a economia rodar. Pois é. E a gente não precisa ficar na teoria, porque a nossa história nos dá um laboratório cristalino disso. O material analisado disseca tecnicamente o período entre 2011 e 2013, a fase que ficou conhecida como nova matriz econômica. Isso levanta uma questão importante sobre a consistência temporal das políticas e a diferença entre querer baixar juros e ter os fundamentos para isso. Naquele período, as decisões forçaram a Selic a cair artificialmente para 7,25% ao ano. Que era a mínima histórica na época, né? Sim, marcando a mínima. O grande problema é que a matemática simplesmente não fechava. Os modelos econométricos padrão usados no mundo todo, como a regra de Taylor. Que cruza o nível de inflação com o aquecimento da economia? Isso, para dizer onde os juros deveriam estar. Esses modelos apontavam um cenário totalmente diferente. Dada a pressão inflacionária da época e o aquecimento do consumo, a regra de Taylor indicava que a Selic precisaria estar rodando entre 9,5% e 11,5%. Ou seja, o termostato foi colado com fita adesiva no número 7, enquanto a sala estava literalmente pegando fogo. Perfeita analogia. E qual foi a consequência documentada de ignorar os modelos e agir por decreto? A consequência foi uma desestruturação macroeconômica profunda. O mercado não é bobo. Ele percebeu instantaneamente que aquele custo do dinheiro era irreal, mantido à força. Em vez do juro baixo gerar uma explosão de fábricas e inovação, aconteceu o oposto. As expectativas de inflação saíram completamente do controle. Sim, os agentes começaram a repassar preços por precaução, e o investimento real afundou. A formação bruta de capital fixo, aquele indicador de maquinário e construção que comentamos agora há pouco, despencou de forma dramática, chegando a meros 17% do PIB nos anos seguintes, até 2016. Nossa. A autoridade monetária perdeu seu ativo mais valioso, a credibilidade. Ninguém mais confiava que o Banco Central agiria tecnicamente para combater a inflação. Diz que o custo de tentar baratear o dinheiro de forma artificial sai infinitamente mais caro lá na frente para recuperar a confiança do mercado. Sem a menor dúvida. E a história nos cobrou a fatura exata desse erro. Para reconstruir a âncora de expectativas e provar que falava sério no combate à inflação pós-crise, a política monetária precisou ser revertida de forma violenta. A gente teve que enfrentar um ciclo de aperto brutal, né? Brutal. A Selic foi cravada em 14,25% durante anos, e tudo isso no meio de uma das recessões mais severas da nossa história. O custo social, o desemprego, a falência de negócios saudáveis para reconquistar a credibilidade perdida superou em muito qualquer ganho de curto prazo que a taxa baixa artificial gerou. Foi um trauma institucional gigantesco. Foi, inclusive, o trauma técnico gerado por episódios de interferência, assim, que consolidou o apoio acadêmico e institucional para a aprovação da Lei Complementar 179 em 2021. A Lei da Autonomia do Banco Central. Exatamente. Foi essa lei que conferiu a autonomia formal e os mandatos fixos para a diretoria do Banco Central, tentando isolar a parte técnica da pressão eleitoral. Então, o que isso tudo significa, no fim das contas? Se a gente juntar todas as peças deste enorme quebra-cabeças, a síntese estratégica que fica é poderosa. Muito poderosa. A taxa Selic é uma arma de precisão incrivelmente eficaz, mas apenas quando estamos diante de uma inflação de demanda, ou seja, quando há dinheiro demais perseguindo produtos de menos.
Nesse caso, encarecer o crédito acalma o ímpeto e resolve o problema. Mas Mas ela se transforma num martelo pesado e destrutivo quando a inflação é de custos, gerada por gargalos logísticos, choques no petróleo ou crises climáticas que destroem safras. Subir o juro não faz chover, né? Nem destrava porto na Ásia. É verdade. Além disso, ficou claro que a nossa altíssima taxa neutra não é uma espécie de punição divina, nem um defeito geográfico insolúvel. Longe disso. Essa taxa estrutural elevada é, essencialmente, a tradução matemática e impessoal de décadas de escolhas de política econômica. É o preço estipulado pelo mercado para financiar uma estrutura estatal que historicamente gasta mais do que arrecada e gera instabilidade nas regras do jogo. É a conta chegando. Enquanto o pilar fiscal permanecer frágil, a autoridade monetária vai continuar operando a economia com um peso enorme amarrado às costas. Uma conclusão fundamental. E, como de costume, antes de seguirmos para o encerramento oficial da nossa análise, vou pedir que você faça a leitura do aviso formal obrigatório que acompanha a documentação que dissecamos hoje. Com certeza. O material-fonte exige a seguinte ressalva técnica. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Maravilha, muito obrigado. E para quem nos acompanha e desceu com a gente até o fundo dessas águas densas da macroeconomia hoje, eu deixo uma última provocação para a nossa audiência ponderar nas próximas horas. Vamos lá. Pensem novamente naquela imagem inicial do remédio poderoso que espalha efeitos colaterais. Se a efetividade da nossa taxa de juros depende tão visceralmente da responsabilidade com o dinheiro público, da confiança fiscal e da própria estrutura de dívida da nação, será que não estamos há décadas colocando o peso de todo o universo nas costas de um único comitê dentro do Banco Central? É de se pensar. Será que não estamos exigindo que um pequeno grupo de técnicos resolva apertando um único botão a cada 45 dias um problema estrutural crônico que, no fundo, é a responsabilidade do Estado inteiro e das escolhas da sociedade como um todo? Fica a reflexão. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta nossa análise aprofundada. Fiquem bem, mantenham a mente crítica e fiquem atentos às nossas futuras transmissões. Até a próxima!